todas as igrejas dessa cultura. E mais uma noite de trabalhos. Para isso, necessitamos da nossa fé, do nosso desejo de ajuda, seja para cada um de nós, seja para os nossos familiares, para os nossos lares, ou por aqueles que saibamos que se encontram necessitados do nosso pensamento de ajuda, do nosso pensamento de calma, do nosso pensamento de paz, principalmente aqueles que estão internados no asilo da nossa cidade, né, enquanto não é difícil estarmos com o corpo velho ainda internados no asilo, por aqueles doentes também no hospital, pelas nossas crianças que também se encontram na casa da vida. E para isso vamos pedir a Deus, Jesus, aos nossos protetores, a proteção espiritual necessária para que tudo se realize nessa casa, nessa noite de passes, todos os trabalhos. E assim sendo, para iniciarmos essa noite, vamos fazer assim, a oração do Pai nosso, Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, com vocês aqui o nosso Salmo do Baruá. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho da recepção que nós sempre recebemos aqui. Que esta amizade que nós formamos, né, que esse elo em torno do espiritismo cristão, ele possa perdurar para sempre, que possa transpor as barreiras do infinito, não é? Bom, como eu não vi todo mundo, algumas pessoas eu já vi este ano, 2025. Como eu não vi todo mundo, eu quero desejar aqui um feliz 2025, né? Um excelente 2025. E eu costumo fazer um comentário que muita gente fala assim: ao final do ano a gente dá aquela paradinha, mas passa algumas semanas, volta tudo ao que era antes. De forma alguma, depende da nossa mente, não é? Aquela parada que nós damos no final de ano é muito interessante mesmo. Nós fazemos alguns propósitos, não fazemos? Todos os anos a gente renova os nossos propósitos. É só assim, não podemos fazer muitos propósitos, porque depois a gente não cumpre, aí parece que vem um sentimento de frustração. Mas eu fiz um propósito este ano. Eu quero ler um pouco mais. Foi o meu propósito. Ler um pouquinho mais do que eu já leio, não é? Então, este é o meu propósito. Bom, nós, seres humanos, nós somos dotados do livre-arbítrio. Por que nós somos dotados do livre-arbítrio? Se não fosse o livre-arbítrio que cada um de nós temos, não existiria evolução. Se não fosse o livre-arbítrio, nós seríamos marionetes, né? Deus nos criou
e ele comandaria o nosso... Não, ele nos deu o livre-arbítrio porque só existe uma fatalidade na vida de cada um de nós, que todos vamos evoluir. Todos vamos evoluir. Alguns de forma mais rápida e outros de forma menos rápida, mais lento. Alguns pegam alguns desvios que não seriam necessários. E alguns seguem o Evangelho. E é um norte para que nós possamos evoluir mais rápido. Então, o livre-arbítrio serve para isso. Uma comparação: Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio para nós agirmos da forma que quisermos. O livre-arbítrio, ele é tanto maior quanto maior é a nossa evolução. Nós temos mais direitos de escolha, não é? Uma comparação: nós somos co-criadores, ou seja, nós temos os nossos filhos. Então você tem um filho, você cria ele, chega o momento que ele vai para a escola, ele vai entrar no primeiro ano. E você leva ele até no portão da escola. Dali em diante, é com quem? É com ele. Da mesma forma, é Deus conosco. Ele nos criou e nos colocou aqui, nas diversas moradas da casa do Pai, não é? Então, nós temos o livre-arbítrio. Assim como os animais também têm o livre-arbítrio, de uma forma mais reduzida, mas também tem. Porém, nem tudo nós conseguimos dominar com o nosso livre-arbítrio, por enquanto. Mas, por exemplo, nós não conseguimos fazer parar de anoitecer ou de amanhecer. Não temos este poder, de forma alguma. Tá? Se nós quiséssemos fazer parar de chover ou parar de fazer sol, também não temos este poder. Um espírito do rol do Cristo, de Jesus, ele tem, né? Tanto que ele parou a tempestade, não é? Nós também não conseguimos parar o frio ou o calor. Também não temos este poder, apesar de termos o livre-arbítrio. Então eu posso querer falar, eu quero parar porque esse dia está muito calor, né? Dizem que vai esquentar mais até o final de semana, não é? Vai ser um mês muito quente. Então, infelizmente, nós não conseguimos. Ou felizmente também. Porque imagine alguém que gosta do frio e outro que gosta do calor. Só aí já seria um problema sério. Tá? Então, da mesma forma que nós não conseguimos mudar esses fatores da natureza, nós também não conseguimos mudar, ou seja, conter a nossa evolução. Nós não conseguimos conter a nossa evolução. A nossa evolução é assim, ou vai, não é? Segundo a doutrina espírita, nós, seres aqui que habitamos o planeta Terra, acredito que no momento não são todos, porque vem vindo alguns seres de outras dimensões, de outros planetas, para mudar o planeta, não é? Que o planeta passa pelo momento mais difícil que a Terra já passou, né? Segundo Divaldo Franco, nunca existiu tanto amor, assim como nunca existiu tanta dor, não é? Então, nós, segundo a doutrina espírita, fomos deportados de um planeta chamado Capela. Nós não nos enquadrávamos lá. Então, Deus pegou e fez o quê? Os espíritos ali, governadores daquele planeta, nos enviou para o planeta Terra, há algum tempo atrás. Segundo Divaldo Franco, nós adquirimos a nossa razão a uma bagatela, ele fala, de 50 mil anos atrás. E hoje a Terra acontece a mesma coisa. Aquilo que fala no Evangelho, os mansos herdarão a terra. Isso é fato.
Chico Xavier fala neste livro aqui, ó, Orações de Chico, que são comentários dele. Todo comentário dele é uma prece, é uma oração. E ele fala que há muitos e muitos e muitos anos, ou centenas e centenas e centenas de anos, muitos espíritos não estão tendo mais a oportunidade de reencarnar no planeta Terra. Estão sendo deportados para outros mundos inferiores. Então são esses espíritos que estão fazendo a sua evolução em zigue-zague. E aquele que segue o Evangelho, ele está tropeçando, mas seguindo em linha reta. Não é? Isso é fato. Isso é fato. Não temos mais como, não dá mais para tolerar, não é? Aqueles que não se enquadram na evolução planetária. Segundo a Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela fala nesses livros, por exemplo, aqui, ó, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Para 2050, 2060, a Terra já vai estar dando um parecer muito melhor. E nós vamos nos lembrar do que acontece hoje, dos governantes que não se enquadram no bem, não se enquadram no projeto do Cristo. Nós vamos falar, puxa vida, aquela época era assim, como mudou as coisas. Então já está aí, de 2025 para 2050, e eu já estou programando a minha reencarnação, porque estou com 52 anos, agora sexta-feira, agora dia 21, eu faço 52. Né? Obrigado. Se alguém quiser mandar presente, depois pega o número, a coisa. Pix, né? Pix. Não precisa ser coisa, pode ser camisa de marca, tênis de marca. E nada, que é R$100, R$1.000, tá bom. iPhone, se alguém quiser mandar. Então, mas eu estou programando a minha reencarnação, porque para 2050, mais ou menos, provavelmente não vou estar mais aqui. Mas aí quando voltar, vai estar melhor ainda. Então, o Evangelho fala, né? Pedis e obtereis. Estou pedindo, né? Pede à vontade. Bom, então nós não contemos a nossa evolução. E duas coisas que nos ajudam na evolução, para seguir uma trilha reta. A primeira é a oração. E a segunda é o livro. Então hoje a gente está falando aqui, o nosso tema, a oração, o livro e Deus. Qual a ligação que existe entre a oração, o livro e Deus? É o que nós vamos ver. Quando a gente fala em oração, nós estamos falando na parte emocional, no bem. Quando a gente fala no livro, nós estamos falando da inteligência, não é? O Emmanuel, mentor de Chico Xavier, alguém que já se encontra reencarnado no planeta Terra e que veio para alavancar o progresso da humanidade, ele fala que nós temos duas asas da evolução. Uma é a sabedoria, outra é o amor. Tá. E nós estamos falando aqui do livro, da oração e de Deus. Então, olha a conexão que já estamos chegando, né? E o Chico, ele fala neste livro aqui algo muito importante e muito gostoso de ouvir. Ele fala assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Olha que interessante. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quando a gente fala do livro, como que nós aprendemos a ler? Eu aprendi no meu primeiro ano com uma cartilha. Como eu tenho 52 anos, tem alguém aqui que deve estar seguindo. A cartilha, eu lembro da primeira lição só, é o que eu lembro. Chamava-se a primeira lição, A Pata Nada. Não sei se alguém conheceu. Eu não sei se a cartilha ela era de rol regional, ou estadual, ou federal, enfim, não sei. Mas tinha esta cartilha. E se hoje nós estamos aqui, se hoje eu conseguir organizar alguma coisa que nós tiramos dos livros espíritas, é porque eu aprendi naquele primeiro ano. Então, olha a importância do livro na nossa vida. Tá.
Os ensinamentos divinos estão todos contidos nos livros, desde a época de Moisés, desde antes de Moisés. Mas vamos pegar de Moisés para cá. Depois de Moisés, 1.300 anos depois de Moisés, vem o Cristo. Está todo contido ali os ensinamentos, nos evangelhos, não é? Allan Kardec, ele pegou os evangelhos que ele tirou de dentro da Bíblia. Então nós temos os ensinamentos divinos, a parte moral do Cristo contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. O livro de receita dos nossos avós. Eu tenho certeza que alguém aqui tem. Um livro, um papel de pão que a avó escreveu, que existe ainda esta receita, não é? Então, olha o livro fazendo parte da nossa vida. Aí a gente pergunta, várias vezes as pessoas perguntam, para mim já perguntaram várias vezes, se a gente lê a Bíblia. Eu falo, lógico que lê. E ela é sagrada para vocês, espíritas? Com certeza. Assim como é sagrado a cartilha que eu aprendi, o beabá. Assim como é sagrado as receitas da minha avó, que ela nos deixou. E assim sucessivamente. Tudo é sagrado. Quando a gente fala de Bíblia, tem partes da Bíblia que a gente não consegue nem ler. Porque por todo o tempo da humanidade, por toda a história da humanidade, nós passamos por chacinas, nós passamos por muitas coisas. Que se for ver, hoje não mudou muito. Mas hoje já existe uma cautela a mais, não é? Enfim. Então, o livro, de toda forma, ele faz parte da nossa vida, né? Em uma reunião mediúnica, tudo é anotado, tudo é escrito, tudo é escrito. Só existe um ponto na reunião mediúnica que é inviável escrever, que é inviável usar a psicografia, e sim a psicofonia. É aquele momento que um espírito sofredor se comunica. Ou um obsessor, ou alguém que ainda não despertou para o desencarne e se encontra ainda no momento da morte, que pode ter sido por acidente, ou enfim, por vários fatores. Ou morte normal, mas a entidade ainda não despertou, ele ainda não sabe que está no mundo espiritual. Então, neste momento, é inviável a escrita. Tem que ser a psicofonia. Porque nós temos a oportunidade de dialogar, de argumentar e de sugestionar para a entidade. E nós sugestionando, por exemplo, existem casos que a entidade ela se encontra no momento do acidente. E isso já faz muito tempo, ela está ali. E nós sugestionamos a ela, falou, olha, eu não estou onde você está falando. Eu não estou nesse rio onde você se afogou. Eu estou aqui, tá vendo? Eu estou aqui com umas pessoas. Você consegue me ver? Então eu trouxe a mente dela para cá. Aí ela fala, eu estou te vendo. Aí ela já chegou aqui. Enfim, aí a partir daí já tem algum familiar ali. Mas do mais, uma mensagem do mentor, uma orientação de novos trabalhos na casa espírita, muitas vezes é escrita. Os livros, tudo isso aqui foi escrito, psicografado, não é? Chico Xavier, ele escreveu 450 livros. Ele vendeu em vida 35 milhões de exemplares. Depois que ele morreu, triplicou as vendas no Brasil e no mundo. Não é? Olha o legado que ele deixou. E todos esses livros, toda essa obra, foi doada. Então, quando nós compramos um livro, esse livro, se nós buscarmos, nós vamos saber para onde está indo o dinheiro que eu acabei de investir neste livro. Para algumas instituições de caridade. Não é? Divaldo Franco, por exemplo, ele mantém a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho hoje recebe por volta de 5.000 pessoas diariamente.
é a população de Itaiúva, onde nós moramos. Itaiúva tem de 5 a 6 mil pessoas. Imagine o gasto disso. Com o que é bancado? Com os direitos autorais dos livros psicografados pelo Divaldo Franco, não é? Então, a doutrina espírita, ela é a única que ninguém vive dela, a única religião. Quando nós vimos aqui mostrar o carnezinho, por quê? Porque nós temos gastos, né? Ar-condicionado, limpeza, enfim, reforma da casa e tudo mais, né? Energia e assim por diante. Bom, existe uma frase que ela é muito interessante para nós mergulharmos diretamente no tema de hoje, que é a oração, o livro e Deus. A frase fala assim, ó: quando nós oramos, nós falamos com Deus. É o nosso particular com Deus. Quando nós lemos, Deus fala conosco. Vamos entender. Quando eu oro, eu falo com Ele. Quando eu leio, Ele fala comigo. Vamos entender. Analisando esta frase, a primeira coisa que nós tiramos é que a divindade está sempre presente na nossa vida. De que forma? Se eu oro, Ele está presente comigo. Se eu leio, Ele está presente comigo. Então, é a primeira lição que nós tiramos dessa frase. A segunda lição: quando eu estou orando, duas coisas básicas que nós fazemos na oração. Ou nós pedimos ou nós agradecemos. E o correto é uma seguir a outra. Eu pedir e eu agradecer. Não é? Quando eu estou orando. Então, é aquele meu particular com Deus, que eu sempre lembro assim. Jesus, todos os dias, ele se retirava do meio da multidão e ele falava assim: agora eu vou ter com o Pai. Então, se ele, o nosso governador planetário, o ser que aceitou cuidar de 27 bilhões de almas, 27, 28 bilhões de almas que vivem no planeta Terra e na erraticidade, e que todos vão evoluir, quando ele fala assim: nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Todos os dias ele tinha que ter com o Pai, imagina nós. Tá, e quando nós lemos, o que acontece quando nós lemos um livro espírita? Quando nós estamos lendo, a espiritualidade fala conosco. Porque eu estou preparando a minha mente, eu estou focado aqui. E todo livro espírita, ele nos traz algo de bom. Tudo. Então, quando eu estou lendo, a espiritualidade fala comigo. Por quê? Eu estou preparando o meu psique para receber. Porque uma coisa que não existe, que a gente sempre fala, é mágica. Não existe mágica. Às vezes, alguém sentava na frente do Chico para contar algum problema da sua vida. E o Chico falava assim, ele fala nesse livro aqui também. Ele fala assim: às vezes a pessoa tem um problema que se arrasta por uma vida inteira. Muitas das vezes esse problema vem de reencarnações e reencarnações passadas. E ela senta na minha frente e quer que em 5 minutos eu transforme a vida dela. E ele continua, ele fala assim: nem Jesus se atreveu a entrar no particular da vida de cada um. Quem dirá eu? Por isso voltamos lá no início, por isso que nós temos o livre-arbítrio. Ah, mas então nós não temos ajuda nem do Chico, nem de Jesus, né? Temos muita da espiritualidade, do nosso anjo de guarda, muita. Mas eu tenho que seguir os meus passos. E o melhor de tudo, todos nós temos capacidade para isso. Todos nós. Senão Jesus não diria: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Não é? O Chico fala uma coisa interessante aqui, ó, nesse livro também. Todos os dias eu caio, mas todos os dias eu me levanto.
Não sei com vocês, comigo é perfeito esta frase. Nós temos esta capacidade. Ninguém tem o fardo maior do que possa carregar. São palavras dele, não são nossas. Bom, quando a gente falou que a espiritualidade fala conosco, né? Quando a gente lê. O Chico, ele fala, eu já contei isso aqui, mas cabe para o momento. Ele fala, neste livro também, Orações de Chico, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, quando eu atendi alguém na casa espírita, acontecia um fato curioso. Ele falava, ele estava falando com a pessoa e vinha a espiritualidade e interrompia o som da voz dele, da fala dele, interrompia a voz dele e colocava no ouvido da pessoa aquilo que ela tinha que ouvir. Olha que coisa interessante. E eu sempre me pergunto, gente, se é um fato curioso para o Chico Xavier, então eu não fui nem criado por Deus ainda. Para quem conhece a vida de Chico, é essa sensação que dá. Eu não fui nem criado ainda, eu estou sonhando. O livro, ele altera não só os nossos pensamentos, como o nosso sentimento. Porém, como nós falamos no início, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso ler livros e livros. Se eu leio um livro que atormenta a minha mente, ele está modificando, de fato, mas para o lado atormentado. Se eu leio um livro espírita, olha que livro aqui, ó. Reforma Íntima Sem Martírio, Irmãs do Fol. Maravilhoso, não tem como ler um livro desse, ler entre aspas, não tem como estudar um livro desse sem modificar a nossa mente e o nosso íntimo para o bem. Sabe por quê? Existe uma coisa muito interessante. Nós achamos que nós mandamos na nossa mente, né? Mas, na verdade, nós não mandamos na nossa mente. Eu acho assim, eu sei que aquilo é uma dramaturgia. Por exemplo, eu vou chegar em casa agora, eu vou assistir o Jason, aquele que tem uma máscara tudo furadinha, com uma motosserra que corta todo mundo no meio, para preparar o meu sono. Mas eu sei, a dramaturgia, depois que eles acabam aquilo ali, eles sentam, vê a cena, todo mundo se abraça, o Jason abraça aquelas pessoas que ele matou e tudo mais. Eu sei, a dramaturgia, tá. A nossa mente não sabe que é dramaturgia, a nossa mente fica perturbada. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar aqui, faz de conta que isso aqui é algo verde, que todo mundo tá vendo, é um limão. Agora eu vou cortar esse limão no meio e eu vou dar metade para cada um. Todo mundo pegou metade do limão. Agora vamos chupar o limão, todo mundo junto, assim, espreme assim, chupa o limão. Por que dá água na nossa boca? Ninguém viu o limão, não viu nada, não é? Então, sentiu aquele azedo e às vezes dá água na boca, assim. Então. Mas todo mundo sabe que aqui não tem limão, que é uma brincadeira e tudo mais. Mas olha o que é a mente. A mente encheu a boca de água. Então, eu acho que eu não vou mais assistir o Jason hoje. Eu vou assistir As Mães de Chico Xavier, né? Teve um médium que ele foi no cinema assistir As Mães de Chico. Aí ele tinha, acho que 3 ou 4 pessoas assistindo. Porque o pessoal começa a assistir, depois, né? Vai parando de assistir. Chega uma hora que sai de lançamento. E ele saiu do cinema pensando, ele falou, puxa vida, um filme tão bom desse, As Mães de Chico, um filme dos melhores, tal. Ele saiu decepcionado, ele falou assim, puxa vida, 3 pessoas assistindo, 4 comigo, como que pode? E ele saindo, o mentor dele falou assim, para um pouquinho aí. E ele parou. Agora olha para trás. Ele olhou assim, não tinha nenhum lugar vazio. Nenhum lugar. Eram mães que
que estavam se preparando para receber os filhos que iriam desencarnar. Aí ele falou, foi a maior vergonha da minha vida, não é? E de fato, alguém duvida disso? Não tem como nós duvidarmos, não é? Bom, tudo que nós aprendemos, nós estamos falando do livro, tudo que nós aprendemos é eterno. Às vezes alguém lê um livro e fala assim para mim, mas eu li tudo e parece que eu não aprendi nada. Me fala alguma coisa do livro, eu não sei falar. A hora que vem aquele assunto, aí aparece. Aí vem. Eu fiz até agora umas 10 citações deste livro aqui. Das 10 que eu fiz, não tem nada anotado aqui. São coisas que vêm na mente e está neste livro aqui. É um dos meus preferidos, para não falar que é o meu livro de cabeceira, né? Enfim, então é isso. Ela vem na mente da gente. E muitas vezes nós não sabemos onde está. Por exemplo, quando eu cito alguma coisa dos livros de André Luiz, que é o nosso repórter do mundo espiritual, né? É uma frase que fala assim: indispensável estudar André Luiz para compreender a doutrina espírita. Por quê? Kardec ele teve um tempo recorde para fazer tudo que ele fez. Então foi muito técnico, se nós pegarmos ali o Pentateuco, o Evangelho, enfim, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. O André Luiz não, ele pega um caso e ele dá tudo esmiuçadinho para nós, assim. Um caso de reencarnação, um caso de, enfim, de vida após a morte, tudo, ele um sonho, ele fala dos sonhos. E o André Luiz, ele teve dezenas e dezenas de instrutores. Cada um dos instrutores era habilitado para uma área. E ele pergunta, ele fala, o que acontece neste caso? E eles vão explicando, e ele passa tudo isso para nós. Então a obra de André Luiz é uma riqueza. Nós fizemos o estudo em Itaúva dos 17 livros. Demorou 8 anos e meio para fazer o estudo. E a sensação que dá é que nós temos que estudar eternamente esta obra de André Luiz, não é? Então, muitas vezes a gente lê, então eu cito fatos, mas não sei falar qual livro. A gente arrisca, a gente fala, eu acho que está nos Mensageiros, não é? Tem alguns palestrantes que são, assim, uma memória de elefante, que eles citam até o parágrafo, né? Mas independente disso, fica tudo gravado dentro de nós. A nossa memória, ela é ilimitada, infinitamente. A ciência prova que uma pequena parte do nosso DNA, uma pequenina parte, é capaz de arquivar todas as informações que já foram geradas no planeta Terra. Olha isso. Tem pessoas que falam assim, o homem jamais será mais inteligente do que o computador. Não, de forma alguma. O computador quem criou fomos nós, com a permissão de Deus. Tudo que existe no planeta Terra tem uma permissão divina, tudo, né? E quem criou nós? Foi Deus. E nós, co-criadores, criamos aí o computador, com a permissão de Deus. Então jamais o computador é mais que nós. Ele tem uma programação mais ligeira, mas mais que nós ele não é. Bom, quando nós carregamos um livro na nossa bolsa, o que acontece? Vai trabalhar, você leva no carro, você leva no bolso, um livrinho desse que dá para levar no bolso. As mulheres, que sempre tem uma bolsa, levar dentro da bolsa. Quando nós carregamos este livro? O livro, ele tem dentro dele toda uma programação. Eu fico imaginando, para sair um livro desse aqui, Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã do Fogo. É um livro maravilhoso, bem psicológico, e ao mesmo tempo bem simples de entender. Eu fico imaginando os bastidores desse trabalho aqui. Então, tudo isso aqui está impregnado do quê? De luz, de amor. Quer ver uma prova disso?
Os cientistas, na Segunda Guerra Mundial, eles pegavam objetos, pedaços de parede, forro, enfim, e eles traziam para os médiums que eram psicômetros. O médium psicômetro, ele pega algo assim e ele descreve todo o ambiente, de onde veio, a energia que está contida aqui. E o médium descrevia, olha, esse pedaço de reboco é de tal lugar, de uma casa assim, de tal lugar que foi destruído, ali aconteceu muita dor, muita tristeza, tudo. Um dos cientistas teve uma ideia, cientista é para isso, né? Para buscar a fundo. Ele pegou um pedaço de carvão e ele trouxe e deu para um dos médiuns, que morava a milhares de quilômetros ali de onde aconteceu o bombardeio. E o médium pegou aquele pedaço de carvão e descreveu toda a cena, descreveu o formato da árvore que foi queimada com as bombas, não é? Um pedaço de carvão. Então eu pergunto, e num livro que foi feito com a maior programação, imagine o número de espíritos que não tem por trás disso, para nos mandar um presente desse. Isso tudo é impregnado. Então, quando nós abrimos um livro, de dentro dele, ele sai luzes. Certa vez, sumiu um rapaz e foi tido como morto. Como criança, já foi tido como morto. Não achavam? Passaram anos e anos. Levaram uma camisa que restou desta criança para o Chico Xavier. O Chico pegou na camisa e falou assim, essa criança não morreu. Essa criança está viva. Depois de 18 anos, a criança apareceu. Já homem formado, não é? E o Chico disse, essa criança não morreu. Então ali estava impregnado dela, assim como nós impregnamos tudo. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu comi um bolo, ou eu faço um bolo, ou eu faço um pão, como nós acabamos de comprar ali, né? E é uma maravilha, é uma coisa... Com certeza aquilo ali foi feito com amor, e nós sentimos aquilo. Nós sentimos. Olha a importância de tudo isso, não é? Bom, para nós finalizarmos, o livro, ele é, para começarmos a finalizar, o livro ele é um fiel companheiro. Olha só, um fiel companheiro. Eu fiquei me questionando quando eu li isso. Eu falei, ele é um fiel companheiro, mas quem passou ali na biblioteca e pegou um livro foi eu. Quem carrega ele na minha bolsa, ou dentro do meu carro, ou na minha casa, ou na minha cama, no meu criado mudo, no meu trabalho, sou eu. Como que ele é um fiel companheiro? Sou eu que sou o fiel companheiro dele. Mas eu tenho certeza que ele é um fiel companheiro. Tem coisas que nós não entendemos no momento, mas um dia nós vamos entender. Então não tenhamos dúvida, o livro é um fiel companheiro. Eu faço uma analogia. Alguém já ouviu falar que quando a gente pega um cãozinho ou um gatinho, ou seja, que animalzinho for, é o animal que nos escolhe? Tem muito isso, não tem? Alguém consegue explicar? Eu não consigo. Como que o animal me escolhe? Imagine que eu estou indo embora agora para Taiúva, e beirando a pista tem um animalzinho ali, todo estrupiado. E eu paro, pego ele e levo para casa. Ah, foi ele que me escolheu? Foi eu que parei e peguei ele. Mas não é ele que nos escolhe. Nós não conseguimos explicar ainda. Agora, se nós fizéssemos uma evocação aqui do Chico Xavier, ele iria nos explicar. Tem um fato, é engraçado. Na rua do Chico Xavier, tinha um gato. A analogia que eu faço, que o livro é fiel e que o animal nos escolhe. Tinha um gato. O gato era o terror. Acredito que muitos aqui conhecem essa história.
O gato era o terror da rua. Ele mordia criança, cachorro não brigava com ele porque apanhava dele, ele corria atrás das pessoas. O gato era o terror da rua. E certa vez alguém deu veneno pro gato. Provavelmente alguém que estava zangado com ele, né? Aí alguém correu e falou: Chico, lá no teu jardim tem um gato, aquele gato terrorista da rua. Ele está morrendo, deram veneno para ele. O Chico saiu de casa, correu, foi lá no jardim, pegou o gato do chão, ergueu o gato, falou assim pro gato: ó, eu posso pedir para os amigos espirituais tirar todo este veneno que foi colocado dentro de você. Porém, nós vamos fazer um trato aqui. E o pessoal ouvindo o Chico falar com o gato. Imagina, é uma loucura, né? Não. Quem não conheceu o Chico fala, é um louco, né? Uma coisa do outro mundo. De fato, era do outro mundo. E ele falando com o gato, ele falou, ó, então nós vamos fazer um acordo. Mas você está me escutando, você tem que cumprir o acordo. Você vai parar de ser isso que você é. Aí o Chico começou a passar a mão na barriga do gato assim, foi saindo todo aquele veneno. O gato passaram-se uns dias, o gato ficou bom. O gato virou a sombra do Chico Xavier, o melhor amigo do Chico. Parece que ele viveu 14 anos junto com o Chico Xavier. Alguém conseguiria me explicar? Pode ser do mundo espiritual mesmo, não precisa ser encarnado. Só que eu não quero ouvir, senão eu vou assustar, né? Enfim, eu não ouço, eu não vejo, então se vê assim a gente, né? Então, mas isso tem uma explicação? Tem uma explicação, isso é um fato. Isso é um fato. Se nós buscarmos, está catalogado na história da vida de Chico Xavier. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O Chico falava com as formigas, deram veneno para ele, que as formigas estavam cortando lá a horta, o jardim dele. E ele foi lá e falou para elas, falou, ó, me deram esse veneno. Se vocês forem embora daqui, eu não vou precisar dar o veneno para vocês. Mas, se não forem embora, não vai ter outra opção. E ele foi vários dias lá, fazia reunião com as formigas, conversava e foi. As formigas foram embora de lá. Aí alguém perguntou, Chico, foram todas? Ele falou, não todas, algumas ficaram. Ele falou, algumas ainda são espíritos difíceis, não é? Mas é um ser que está passando, que tem uma vida, que está passando pela energia do planeta. Sabe aquilo que fala? Nós passamos pelo mineral, pelo animal, pelo hominal. Não sabemos explicar, mas nós sabemos que existe isso. Bom, para nós finalizarmos, a vida nos traz muitos infortúnios. Isso é natural para um plano de provas e expiações. Até eu faço uma analogia, tem pessoas que sentem dor, que sofrem, e todos nós temos isso. A pessoa fala assim, o que eu fiz? Eu estou pagando. Não é isso. A dor ainda faz parte, é inerente do planeta de Terra, de provas e expiações. E uma prova que nós não estamos pagando, o animal também sente dor. O animal fica cego, o animal tem câncer, o animal tem tudo que nós temos. E ele não está pagando nada, porque ele não tem a razão, ele não adquiriu a razão, como nós adquirimos há uma bagatela de 50 anos, como diz Divaldo Franco. Então a dor ainda é inerente do nosso planeta, não é? Então, a vida, ela nos traz de muitos infortúnios, ao passo que o livro espírita, por que a vida nos traz infortúnio? Com o único objetivo, para nos ensinar. Ao passo que o livro espírita, ele não nos traz nenhum infortúnio. Nenhum. O único objetivo dele é nos ensinar. Olha o nosso fiel companheiro. Dicas de leitura para nós encerrarmos. Pegue um assunto que você goste. Tem pessoas que falam, eu não leio porque me dá sono. Não lê deitado. Lê sentado. Se for possível, lê em pé. Impossível alguém não puder ler assim, 2 páginas dessa. Impossível.
E o livro ele tem uma pegadinha. Você lê um pedaço, você quer ver um pouquinho da frente. E vai querendo ver, quando vai ver, nós adquirimos o hábito da leitura. Então, pegue um assunto que você gosta. Segundo, pegue um livro fininho. Olha esse aqui, ó. Suicídio, um doloroso engano. É da Terezinha Oliveira. Alguém contribuiu muito com a doutrina espírita. Ela é do Centro Espírita, já desencarnado, Centro Espírita de Campinas, Centro Espírita Allan Kardec. Então, por que um livro fininho? Porque quando eu acabo de ler um livro, ele pode ter 5 páginas. Eu tenho a sensação de que eu li um livro. E essa sensação é muito boa mesmo, né? Então, um assunto que eu gosto. Segundo, um livro bem fininho, né? E terceiro, determinação e foco. Determinação e foco. Eu vou ler este ano, mesmo que seja um livro fininho, mas eu vou ler, não é? E aí nós temos a biblioteca, para nós finalizarmos. Tem pessoas que falam assim, eu não pego livro porque eu tenho medo que lá em casa as crianças rasgam, eu tenho medo de perder. Não tem problema, não tem problema. Se rasgar, se perder, se não trazer mais. É anotado? É, mas ninguém na casa espírita fica olhando, o fulano nunca mais devolve. Não existe isso, não existe. Eu tenho lá uma estante cheia de livros, as pessoas vão lá em casa, pegam. Alguém falou assim, você anota? Eu falei, não, nunca anotei. Não vai fazer diferença se o livro voltar ou não. Eu deixo separado esses livros aqui, que é tudo de cabeceira, esse aqui. Mas já comprei vários desses, assim, deixa, a pessoa gosta, leva embora, eu compro outro. Hã? Hoje, pela internet mesmo, compra, né? Se falar com a NECA compra. Esse aqui eu comprei aqui, semana retrasada que eu vim de manhã aqui, no domingo. Aliás, gente, eu estou repetindo esse tema que eu falei no domingo. Se alguém está aqui pela segunda vez ouvindo, peço que nos entenda. É porque fala da leitura e nós estamos exaltando a leitura, não é? Então, levem os livros espíritas, passem na biblioteca, visitem a biblioteca. Eu nunca levei, mas levem. E o último recado: quem não passar na biblioteca e pegar um livro, vai morrer. É sério. E quem pegar também vai morrer, porque todos vamos morrer, né? Então, fique tranquilo. Quem pegar também vai morrer. Gente, muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado pelo convite, né? Peço a Jesus que na sua infinita bondade ilumine a todos, encarnados e desencarnados. Boa leitura a todos. Aqui. Então vamos finalizar fazendo a nossa prece de encerramento, para passar para a segunda parte dos trabalhos da casa desta noite. Agradecendo aos benfeitores espirituais que nos receberam neste ambiente, que prepararam todo este ambiente para nos receber. Agradecer a eles por derramarem sobre nós aquilo que cada um necessita para o equilíbrio físico e psíquico. Agradecer aos trabalhadores do plano material desta casa, que tanto fazem para nos receber bem. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo dom da vida. Agradecer a Jesus pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Vamos pedir por aqueles nomes que nós colocamos no caderno de oração. Pedir também por aquelas pessoas que se encontram nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, com a certeza que todos estarão recebendo o mesmo que nós recebemos aqui. Estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que assim seja.